presbítero Lucas, aplauda ao Senhor pela vida do nosso irmão, está com a palavra. Até meia-noite? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Armando. Abra comigo a palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 30. Livro do Gênesis, capítulo de número 30. Estaremos lendo o versículo 37 até o 39. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Creio que não teve muitas dificuldades. Gênesis 30, 37 ao 39. O texto diz: Então Jacó pegou algumas varas verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois ali é que eles se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E você diz amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Vou pedir a nossa irmã para manter o texto em tela, por favor. Aleluias. Queridos, o tempo é extremamente curto e a mensagem ela é muito valiosa. Eu preciso da sua atenção. Desde domingo nós temos trabalhado, a partir da escola bíblica, essa temática acerca de ser e fazer discípulos. Talvez você está pensando que o texto está deslocado, mas o Espírito Santo vai nos iluminar nessa noite ao entendimento da mensagem acerca dessa temática. Amém? Aleluias. Eu preciso novamente recorrer à problemática que eu propus no estudo bíblico às 9 horas no domingo passado. Hoje no Brasil nós somamos cerca de mais de 60 milhões de evangélicos. O Brasil hoje é composto por 31% de evangélicos. É um número alto. 65 milhões de pessoas aproximadamente. Tendo em vista o número da nossa nação, é uma informação que causa duas coisas em nós. Um entusiasmo muito grande, por quê? Porque estamos crescendo, e a estatística diz que vamos aumentar ainda mais, então isso deveria nos deixar muito felizes. Mas em contrapartida, nós também desfrutamos de um mix de frustração. Por que frustração? Porque pelo volume de evangélicos no Brasil, esperava-se que a nossa nação fosse impactada de uma forma total. Espera-se que 65 milhões de pessoas pudessem mudar a ética, a religião, a família e a moral de uma nação como a nossa. Mas infelizmente não é isso que nós temos observado. O que vemos? Vemos que o Brasil continua sendo um país corrupto e imoral. O Brasil continua caminhando nos trilhos da corrupção e da imoralidade. E observando isso, olhando para as nossas vidas como evangélicos, cristãos, professantes dessa fé,
o que é que nos vem à mente com tamanha informação? Nos vem à mente o seguinte: qual é a proposta do Evangelho? Ou melhor, o que nós promovemos enquanto cristãos? É uma reflexão que nós temos que fazer incessantemente. O que nós, cristãos, estamos promovendo, primeiro, na nossa casa, segundo, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa sociedade e para a nossa nação. O que nós estamos promovendo? Para chegar em uma conclusão óbvia, nós recorremos ao Evangelho de Cristo, como verdadeiros evangélicos. Evangélico, aquele que segue o Evangelho. E o que o Evangelho diz? O Evangelho nos diz que ele promove o quê? Transformar. Então você pode falar, o Evangelho promove o quê? Como o Evangelho promove transformação? O Evangelho, ele é o poder de Deus que transforma vidas. Mas como ele transforma? O Evangelho, ele chega até uma pessoa, fala pessoa. Ele transforma a vida de uma pessoa, ele muda a natureza de uma pessoa, ele traz a pessoa das trevas para a luz de Cristo. Então o Evangelho muda a nossa essência, a nossa natureza, o nosso ser. O Evangelho nos impacta e nos muda por completo, como primeiro, pessoas. E o que é esperado? Eu, como pessoa, preciso mudar uma sociedade. Então, o Evangelho promove, primeiro, uma transformação pessoal. Segundo, uma transformação coletiva. Coletiva. Se nós dizemos ser cristãos e não vemos o coletivo sendo transformado através de nós, tem alguma coisa errada. E deixa eu adiantar, não é com o Evangelho. Algo em nós não está tendo a essência, não está conectado com o que de fato o Evangelho promove. Transformação. Então, resumindo o que falamos, o sentimento é esse. Qual, Lucas? Frustração. Por quê? Porque enquanto cristãos, nós deveríamos ser influenciados e influenciar pessoas. E pessoas deveriam influenciar toda uma sociedade. O Evangelho, a missão da igreja é isso. Passa por isso. O cerne da igreja é esse. É transformar. É ser guiada pelo Evangelho para causar uma transformação na vida de outras pessoas. O texto que lemos, conectado a essa nossa realidade atual, diz muito, e nós precisamos mergulhar nisso. Gênesis capítulo 30 nos apresenta a história de dois pastores. O primeiro chamado Labão. Vamos lá? Labão. Labão era um homem ruim. Não era gente boa, era gente ruim. Apesar de inteligente, Labão não tinha um chamado de Deus. Apesar de ser uma pessoa estrategista, sagaz, todavia, mergulhando na história desse homem, observamos que Labão era um homem que não ouvia a voz de Deus. Labão era um homem que não construía altares em adoração a Deus. Qual era o negócio de Labão? O negócio de Labão era rebanho. E quando eu digo negócio, eu digo literalmente. O negócio dele era o rebanho. Como assim, Lucas? Labão utilizava-se do rebanho para adquirir, primeiro, poder. Para exercer poder sobre as pessoas. Segundo, riqueza. Labão utilizava-se do negócio rebanho para adquirir riqueza. Terceiro, Labão utilizava-se do rebanho para adquirir influência. Resumindo, Labão utilizava-se do rebanho com uma motivação completamente carnal. Qual é o outro segundo pastor do texto que lemos? O segundo pastor se chama Jacó. Esse você conhece, pode repetir mais alto. Vamos lá? Jacó.
Jacó não tem muito o que entrar tanto na história, que nós lembramos muito bem. Abraão, Isaac e é isso. Quando falamos de Jacó, por si só, lembramos que primeiro, era um homem de ascendência. Era um homem que tinha uma raiz. Era um homem fruto de uma descendência de chamado de Deus. Então, Jacó tinha chamado. Qual outra coisa Jacó tinha, Lucas? Jacó tinha paixão por Deus. Jacó era um homem que ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque em todo momento você vai ver Jacó, o pastor falou, construindo altares. Jacó era um homem que construía altares. E o que nesse momento do texto Jacó fazia? Jacó seguia o seu sogro Labão, o ruim. E o que Jacó fazia? Está escrito: Jacó trabalhava com ovelhas. E eu também preciso fazer menção. Literalmente trabalhava. Ele trabalhava com as ovelhas. Como assim? Ele fazia se cumprir a vontade de Deus no seu trabalho, na vida dele e através da vida dele. Mas em um determinado contexto, que Gênesis 30 vai nos apresentar, ambos, Labão e Jacó, decidem não caminhar juntos mais, decidem não seguir os mesmos propósitos. É óbvio, há uma desconexão muito grande em propósitos de vida. Então ambos decidem se afastar, mas para isso eles fazem um acordo. Diga qual? Jacó vai chegar para Labão e vai falar: eu já fiz muito para você. É óbvio que eu estou conjecturando. Eu já fiz muito para você. Eu já te enriqueci demais, já fiz muita coisa para você. A partir de agora, eu quero trabalhar para o meu próprio rebanho. Labão vai ficar incomodado com aquilo e vai propor algo para ele. E eles entram no consenso. E qual era o acordo? O acordo era, preste atenção, Jacó falou: a partir de hoje, todas as ovelhas que nascerem no rebanho, listadas ou marcadas, essas ovelhas vão pertencer a mim. E as ovelhas que nascerem uniforme à sua pelagem vão pertencer a Labão. Foi uma ideia inteligente ou não de Jacó? A princípio, pensando friamente, não foi inteligente. Por quê? Irmãos, quem já viu rebanho de ovelha? Geralmente, quando você olha aquele rebanho vasto, longo, o que se vê? Um rebanho uniforme, sim ou não? Uma pelagem uniforme, sim ou não? Então, Jacó está propondo para ele o seguinte: todas as ovelhas que nascerem uniformes, ou seja, naturalmente o maior, mais volumoso, vai pertencer a você, Labão. Porém, as que nascerem listadas e marcadas vão pertencer a mim. Jacó então vai propor isso para Labão. Irmãos, nós temos que começar a entender uma verdade de acordo com a nossa realidade neste momento. Qual é, Lucas? Hoje, vemos esse número no Brasil. E a gente começa a se perguntar, por que que o Brasil ainda, com tantos evangélicos, com tantas pessoas que se dizem cristãs, por que que o Brasil ainda não foi incendiado, transformado pelo poder do Evangelho de Cristo? Por quê? Quando começamos a analisar o contexto de Gênesis, começamos a identificar uma fagulha do que pode ser. E sabe o que é? A maioria dos evangélicos ou cristãos estão debaixo de pastores denominados Labão. As pessoas estão seguindo líderes que utilizam-se do rebanho para o seu benefício próprio, para promover o seu poder, a sua influência e as suas riquezas. E o que as pessoas não percebem é que dentro, na liderança desses pastores desconectos com a mensagem do Evangelho, lá se vai uma vida inteira desperdiçada sem um propósito maior divino. Qual é o problema, Lucas? O problema é que nós vemos que hoje existem mais pastores como Labão do que pastores como Jacó. Esse é um dos graves problemas da nossa nação que nós conseguimos observar dentro do texto.
Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos, e glória a Jesus por isso, porque ainda existem os remanescentes, ainda existem aqueles pastores, aqueles líderes, e glória a Deus pela nossa igreja, que o pastor tem uma vocação de Deus, uma chamada, edifica altar, ouve a voz de Deus, e mais do que isso, se preocupa em trazer um padrão bíblico para o seu rebanho. É isso que nos motiva a continuar firmes, inabaláveis com isso, irmãos. É saber que a maioria pode estar indo a favor do sistema mundano, mas a minoria, ainda que seja pouco, está direcionado por Deus. E glória a Deus por isso, porque Deus não precisa do muito, Deus precisa do pouco. Mas se o pouco estiver diretamente ligado a Ele. Labão, então, tem uma diretriz, Jacó tem outra. E o que Jacó tinha a fazer para que o seu rebanho crescesse mais? Diante de algo natural que aconteça. O que Jacó tinha que fazer? A gente começa a olhar e entender. No texto, houve uma inspiração divina. Fala comigo, inspiração divina. Está escrito Gênesis 30. Olha o que ele faz. Presta atenção, irmãos. Jacó vai ir até o campo, e ele vai colher varas verdes. Tá chato, mas você tem que repetir para quê? Para ficar gravado. Fala comigo, varas verdes. Então, ó, Jacó entrou no campo e colheu varas verdes. Está escrito, ele deixa de gastar tempo com as ovelhas e começa a gastar tempo com as varas verdes. Ele investe o tempo dele em quê? Nas ovelhas? Ainda não. Nas varas verdes. E o que ele faz? Ele começa a limpar, a garimpar. Ele pega um acessório cortante, como um estilete, uma faca, e começa a tirar as cascas da vara verde, a modelar as varas verdes, porque ele tinha um propósito para a vara verde. Qual era? Influenciar o rebanho. Então o que ele faz? Ele pega as varas verdes, ele trabalha com as varas, e ele faz algo interessante. Ele deixa marcas nas varas verdes. Deixa marcas. Depois, o que ele faz? Ele pega as varas verdes marcadas, finca próximo ao bebedouro das ovelhas. E ali, aonde diariamente as ovelhas vão para beber água, e o texto fala, próximo também era o lugar que as ovelhas acasalavam. É isso, irmãos, namoravam. Você acha que é só você que namora? Então as ovelhas também namoravam ali. O texto fala, todas as vezes que as ovelhas iam beber água, ou iam se acasalar, a vara verde estava cravada na frente delas. Elas bebiam água olhando o galho verde. Elas acasalavam olhando o galho verde. Consequência, meses depois, nasciam-se ovelhinhas. Eu sei que vem na sua mente aquelas ovelhinhas saltitantes, é isso. Ovelhinhas, mas elas não nasciam uniformes. Elas nasciam marcadas. Nascia-se um volume, então, de ovelhinhas marcadas. Várias e várias ovelhas. Irmãos, esse é o nosso desafio. Não apenas ser um crente qualquer, não apenas ser um evangélico na estatística, mas alguém que marca uma geração. Como? Trazendo no nosso corpo as marcas de Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Precisamos mostrar para o mundo que nós temos uma marca, e não é a marca do mundo, mas é a marca de Cristo. É isso que vai nos diferenciar e que vai impactar outras pessoas. O quê? As marcas que eu trago em mim. As marcas de Cristo. Aí alguém pode se perguntar, tudo bem, Lucas, mas como que nós vamos ser marcados? O que Jacó fez então? Jacó fez algo interessantíssimo. Aliás, Cristo também fez a mesma coisa. E agora a gente vai entrar num nível de conexão. Cristo também fez a mesma coisa. Repetindo, Jacó colhe as varas verdes. Presta atenção para você não perder. Jacó procurou investir nas varas verdes
para que as varas verdes se tornassem referência para todo o rebanho. Então, Jacó investe na vara verde, para a vara verde se tornar uma referência. Olha só, Jacó gastou tempo formando, modelando, transformando as varas verdes em nada mais, nada menos que referências. E eu pergunto, o que Jesus fez na terra? Exatamente isso. Jesus fez exatamente isso. Ele estabelece uma instituição chamada igreja. Ele faz essa instituição crescer para quê? Para poder transformar o mundo. Mas como que ele começou isso? Como que ele iniciou esse projeto glorioso? Qual era o plano de Jesus? O mesmo de Jacó, irmãos. Era a mesmíssima coisa. Jesus vai e colhe varas verdes. Quem? 12 homens. Jesus vai e colhe varas verdes, os 12 discípulos. Jesus priorizou a multidão? Não. Jesus gastou tempo com a multidão? Sim. Jesus operava milagres, curas, promovia, dava alimento para os famintos. É óbvio, os seguidores estavam lá. Jesus sempre os abençoava. Porém, a prioridade de Jesus era com as varas. Então ele gastou tempo, foram cerca de 3 anos, investindo dia e noite naqueles homens. Por quê? Jesus queria modelar os 12, deixar marcas na vida daqueles homens. Para quê? Para transformar esses 12 em referências para toda uma geração e a sua posteridade. Olha o plano ousado de Jesus. Ele pega varas verdes, homens sem conhecimento, homens não tão, que detinham nem tanta instrução como muitos que haviam, porém, Jesus investiu tempo. Jesus chama esses homens para um relacionamento pessoal. Marcos 3 vai dizer, Jesus fala para os discípulos, aqui os primeiros, e o texto vai nos apresentar que Jesus vai falar que chamou eles, quem? Os 12, as varas verdes. Para quê? Para estar com ele e para enviá-los. Vamos lá? Estar com ele, fala comigo. E enviá-los. Presta atenção. Jesus chamou os 12 para estar. Isso é ser discípulo. E para enviá-los, isso é fazer discípulos. Jesus chama 12, modela 12, transforma 12, deixa 12 comarcas, para quê? Para eles serem, depois, influenciarem. Esta é a mensagem, esse é o plano. E quer saber de uma coisa? O plano deu certo demais. Por quê? Porque eu e você estamos aqui hoje. Por causa desse plano, o único, mas o infalível. Ele projetou um plano extraordinário. Baseado em que, Lucas? Jacó. Está escrito, irmãos. Nós vemos, quando olhamos para essa verdade e entendemos que discipulado é isso, é o quê? É trazer pessoas para dentro da sua vida, para que você possa modelar, transformar, influenciar pessoas com o quê? Com o meu modelo de vida. E qual é o meu modelo de vida? O evangelho daquele que me chamou. Fazer discípulos é trazer pessoas para próximo, é investir tempo, é investir o seu conhecimento, a sua vocação, a sua chamada, a fim de você se tornar referência, como Paulo disse, sede, pois, meus imitadores. Olha só, irmãos, porque ele trazia no corpo as marcas, assim como eu sou de quem? Então Paulo também estava conectado com o propósito de Jacó. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui, irmãos, e me permita dizer isso na autoridade do Espírito Santo, você não está aqui para ser mais um membro dessa comunidade cristã. Você não veio para essa igreja. Deus não te direcionou para cá apenas para você sentar num banco e toda quarta e todo domingo ser muito bem alimentado nessa igreja. Não! Não é só isso, é muito mais, existe muito mais, há uma profundidade muito maior para nós. Ele não nos chamou para ser telespectadores de culto, não.
Ele nos chamou para sermos influenciadores da nossa nação. Nós precisamos expandir o Evangelho de Cristo para a nossa cidade, para o nosso país, para toda uma nação, irmãos. Isso é urgente. Isso é urgente. Olhando para a Bíblia, eu entendo, e eu tenho que correr, tem 10 minutos, que o texto nos apresenta alguns conceitos de como que ser e fazer discípulos dá certo. E preste atenção. O primeiro conceito que o texto nos apresenta: maleabilidade. Eu não vou pedir para você responder, que tem gente que vai parecer que está falando língua estranha. Maleabilidade. O que é isso? Uma pessoa maleável é uma pessoa transformável. Uma pessoa maleável é uma pessoa que aceita mudanças, não é rígida, não é resistente. Jacó vai lá e colhe varas verdes. O que é isso? Varas verdes são varas maleáveis, flexíveis. São varas que não são... Se Jacó pega a vara seca, ressecada, na primeira modelagem, ela quebra, ela não aguenta, ela não suporta. O que ele faz? Ele pega varas verdes. E eu disse exatamente o que Jesus fez. Jesus não foi atrás dos mais experientes religiosos e disse: siga-me. Não. Jesus não foi na escola rabínica e me falou: me dá o boletim. Quais são os 12 melhores alunos? Separa para mim. Não. Jesus foi atrás de homens simples, mas que são homens maleáveis, sem rigidez, sem resistência. Ser discípulo é ser maleável, é ser flexível. Para quê? Para a modelagem que o Evangelho promove em mim. É preciso sim ser transformado, é preciso sim abrir mão de velhas práticas, velhos comportamentos, velhos pensamentos que não nos levam ao propósito do Evangelho, que é transformar vidas. Eu tenho que ser maleável, eu preciso ser transformável. E eu pergunto, irmãos, será que você que me ouve nessa noite, você é uma vara verde? Você aceita ser mudado, transformado pelo Espírito Santo, pela palavra? Você é uma vara verde? Reflita. A segunda característica que vemos que o texto nos apresenta é diversidade. Diversidade, olha só. Vemos lá no versículo de número, começamos no 37, versículo 37, então Jacó pegou algumas varas verdes, galhos verdes, de quê? Vamos lá, primeiro, álamo, está aqui para nós repetir junto, álamo, aveleira, castanheiro, fala comigo, álamo, aveleira, castanheiro, eram varas verdes, sim? Qual é a característica das três? Elas eram, porém não eram iguais. Eu amo isso no Evangelho de Jesus. Eu amo isso na chamada para ser discípulo. Por quê? Porque eu não tenho que ser igual a ninguém. Ele trabalha na diversidade. Tem gente aqui que é extrovertido, né, Vinícius? Eu me identifico. A gente chega no ambiente, irmão, a gente faz amizade fácil. De repente a minha esposa até chama a minha atenção, que eu sou danado, passa lá em casa e toma um café. Conheci a primeira vez o irmão trocando uma ideia, cristão, Bíblia, de repente já virou amigo. Tem gente que é assim, amém, é um perfil. Mas tem gente que é introvertido, que fica caladinho no canto. Se você não chegar, a pessoa não se abre, não fala. Sabe qual que é a beleza do chamado de Cristo ao discipulado? Ele não despreza os extrovertidos e também não despreza os introvertidos. Ei, você que está me ouvindo aqui, eu estou falando é para você. Você pode não ser uma referência como o pastor Gustavo, como algum presbítero dessa igreja, como algum líder dessa igreja. Todavia, deixa eu te dizer, Deus quer fazer de você, do seu jeito, na sua personalidade, uma referência para essa geração. Sim, não importa se na sua sala, no seu quarto,
não tem um diploma de teologia, talvez não importa se você não tem o 2º grau, não tem uma universidade, não tem uma faculdade, talvez não tenha uma condição financeira boa, talvez você é muito tímido, muito calado, muito na sua, não interage. Deixa eu te dizer, é você mesmo, não tem como correr. Ele quer fazer de você uma referência, mas Lucas, eu não tenho condição. Ele te capacita, mas Lucas, eu não sei como. Ele vai investir tempo em você, vai te lapidar, vai te modelar, vai te transformar, vai te capacitar. Para quê? Para você influenciar. Diversidade, irmãos. Discipulado fala disso. Discipulado é transferência de marcas, transferência de visão e não transferência de personalidade. Nunca foi. Deus não quer criar robozinhos em séries que falam iguais, que agem iguais, que andam iguais. Não é isso. É cada um na sua diversidade. Porém, existe algo que nos conecta. Somos maleáveis, flexíveis, propícios à modelagem do Evangelho. É isso, diversidade. O texto vai nos apresentar a terceira característica, correndo aqui, irmãos. Aguenta a mão aí. Transformação. Jacó pegou as varas verdes e está escrito, ele retirou, versículo 38. No 37 ainda, removeu as cascas das varas verdes. Para ser discípulo, eu preciso entender que em algum momento o Evangelho vai remover as minhas cascas. Isso dói. Então fala comigo, ai. Não, irmão, não doeu. Fala, ai. O Evangelho faz isso. Ele remove a nossa casca. Jacó vem com um objeto cortante, tirando as arestas da vara verde. Por quê? Porque aquilo não vai beneficiar em nada no propósito da vara. Existem coisas e cascas que têm que ser removidas. Quer um exemplo? Um exemplo que vemos no Evangelho de Jesus, quando no meio da tempestade os discípulos correm e acordam o mestre, socorro, nós vamos morrer. E Jesus fala, homens, será que vocês não têm fé? O que é isso? Jesus estava removendo a casca da incredulidade da vida deles. São fatos que acontecem. Jesus estava removendo casca. Em um determinado momento, os discípulos estavam brigando para ver quem era o maior, quem é. Aí Jesus falou, vocês não entenderam nada. No reino, maior é o que serve. O que é isso? Removendo cascas do ego e do orgulho. Nós precisamos estar propícios para que o Evangelho remova as nossas cascas. Tá, Lucas, até onde vai remover? Até onde? Está escrito no texto. Jacó ia limpando as varas verdes até a parte branca da vara aparecer. Ele ia cascando a vara, e quando aparecia o branco, chegava no nível ideal que Jacó queria. Por quê? Era o nível da marca. Quando eu e você aceitamos a Jesus, sabe o que aconteceu? Uma nova natureza foi implantada dentro de nós. Agora, o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, isso é tão poderoso para nós, tão poderoso. Por quê? Porque Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. O que isso significa? Quando eu aceito a Jesus, entrego a minha vida, confesso meus pecados, a natureza dele vem, o Espírito habita, o amor, a paciência, a mansidão, tudo isso está dentro. E qual é a proposta do Evangelho? Tirar a sua casca. Até onde? A natureza de Cristo aparecer. Porque nós não mudamos o Brasil ainda. Tem muita casca em nós. Nós não estamos permitindo o Evangelho arrancar a nossa casca do ego, do orgulho, da soberba, da vaidade. Nós precisamos deixar que o Evangelho nos limpe, tire a casca. E que a natureza dele, não a nossa, a dele apareça e marque a geração, e influencie a geração. Não são os meus dons, os meus frutos que vão aparecer para influenciar.
é dele. Transformados. E para fechar, o texto vai nos apresentar uma outra observação. Exposição. Irmãos, 2 minutos eu encerro. Tem gente que vem bem até aqui. Tem gente que começa bem, se deixa ser modelado, é maleável, é flexível. Vem o evangelho, Deus usa pessoas, líderes, pastores, modelam. Aí a pessoa na sua diversidade se permite, o evangelho entra, a natureza de Cristo entra, a pessoa é mudada, é transformada. De repente, observamos que agora a pessoa está completamente transformada, mas chega a hora da exposição, e aqui a maioria fala assim, não, aí não, se permitiu ser moldado, modelado, transformado, mas não quer ser exposto, está errado. Quando o líder chama, quando o pastor chama e fala, está na hora, vem cá, eu vou designar você a liderança, não, que não? Eu fui chamado para ser exposto. Eu só vou conseguir influenciar os novos convertidos, os novos na fé, as pessoas que estão lá fora sedentas, se eu me permitir ser exposto. Qual é o medo? Se o que vai ser exposto não é a sua natureza, mas é a natureza de Cristo. Qual é o receio que temos de ser expostos? Nós precisamos ser expostos. Jacó pegou a vara verde, com a branquição apresentável, cravou no bebedouro e falou agora, como se ele estivesse dizendo, ovelhas, olhem para as varas verdes. Jesus quer fazer isso em nós. Ele quer nos fincar aonde nós estamos, para que possamos ser expostos para outras pessoas, serem modeladas. A partir da exposição da nossa vida como crentes em Cristo, nós conseguiremos influenciar e mudar a nossa nação. Só quem crê nessa palavra, só quem crê que você precisa ser maleável, só quem crê que você tem que se deixar ser transformado, só quem crê que você na sua diversidade, Deus vai te usar, mas que você também tem que ser exposto. Isso, tem que aparecer, tem que assumir a liderança, sim, tem que vir, tem que participar, tem que estar aqui na frente, tem que se disponibilizar. Por quê? Porque Ele quer te usar para fazer discípulos, não só ser discípulos. Jesus não quer nenhum amuleto dentro da igreja, Ele quer pessoas que fazem outros discípulos. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu vou pedir perdão ao Ministério do Louvor, vou deixá-los na mão hoje. Nós vamos fazer uma oração, eu passo para o pastor, mãos na altura do coração. Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite, pela exposição da sua palavra, Pai. Nós observamos o quanto Jacó foi importante na trajetória de toda uma humanidade até os nossos dias. Nós te louvamos, Jesus, porque igualmente como Jacó, o Senhor chamou 12 para perto, investiu tempo neles, trabalhou, ensinou, modelou, deixou marcas nos 12, e glória ao seu nome por isso, Jesus, porque através dos 12, Pai, lá em Atos dos Apóstolos, essa mensagem do Evangelho tem percorrido os 4 cantos da terra. Homens se levantaram como referência, e homens e mulheres continuam se levantando como referência, e o teu evangelho tem expandido. A nossa oração é essa: nós queremos mudar o Brasil, nós queremos impactar a nossa nação. Nos permita ser modelados, Pai, transformados, faça de nós autênticos e genuínos discípulos, a fim de que possamos marcar uma geração, a fim de que possamos influenciar outros, para que o teu evangelho continue mudando, transformando e alcançando o perdido.
aquele Pai que necessita ser alcançado pela sua salvação, nos possibilita alcançarmos esses. Queremos não só apenas ser discípulos, mas queremos fazer discípulos para a glória do nome do Senhor. Pai, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, nós te damos graça e glória em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.